Sabe aquelas histórias, seja num filme ou até na vida, que simplesmente prendem a gente do começo ao fim? Elas seguem uns padrões quase secretos que nos fascinam. Hoje, a gente vai mergulhar em alguns deles, os arquétipos. Pensa neles como as peças fundamentais que fazem uma história virar uma jornada, daquelas que a gente nunca esquece. Agora pensa rápido. O que é um Stormtrooper de Star Wars, um telefonema que chega do nada, e uma femme fatale daquelas de filme antigo têm em comum? Parece que nada, né? Mas olha, por baixo de tudo isso, existe uma conexão, um fio invisível que liga a todos eles. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. A resposta é que todos eles são arquétipos da jornada do herói. E não, eles não são só personagens jogados ali na história. Na verdade, são funções, papéis essenciais que existem para desafiar quem é protagonista e, claro, para fazer a história andar. Então, vamos começar pela faísca. Sabe, aquele momento que dá o pontapé inicial em praticamente toda a grande aventura é o chamado do arauto. O arauto, basicamente, é aquela força que chega para virar o mundo do herói de cabeça para baixo. É o aviso de que a mudança está batendo na porta. E não tem mais volta. A vida, como era antes, acabou. Simples assim. Olha, a função do arauto na trama é crucial. Ele não só avisa que as coisas vão mudar. Não, ele joga um desafio direto no colo do herói. É essa motivação, o gatilho que acende o pavio de toda a aventura que vem pela frente. E o mais interessante é que o arauto não precisa ser uma pessoa, sabe? Pode ser uma baita tempestade, um acidente ou até uma voz misteriosa, como naquela citação famosa de Campo dos Sonhos. No fim das contas, não importa se o chamado vem de dentro ou de fora. A mensagem é sempre a mesma. A mudança chegou e não dá pra fugir. Mas aí é que tá, né? Só porque o chamado foi aceito, não quer dizer que o caminho vai ser fácil. Muito pelo contrário. O primeiro grande obstáculo já aparece logo de cara. E ele tem nome. É o Guardião do Limiar. Pensa no Guardião do Limiar como um segurança na porta de um mundo novo, sabe? Ele tá ali para testar quem realmente merece entrar. E é importante dizer, ele quase nunca é o vilão principal. Às vezes é um capanga, um funcionário chato, ou, o que é ainda mais forte, pode ser a nossa própria insegurança, aqueles medos que ficam na nossa cabeça e não nos deixam avançar. Então, mesmo que o guardião pareça uma ameaça, a função real dele é outra, é testar a determinação do herói. Ele não está ali para destruir, mas sim para fazer uma pergunta fundamental. Você quer mesmo isso? O seu compromisso é para valer? E aqui vem o pulo do gato. Às vezes, quando se passa por esse teste, aquele que parecia ser um grande obstáculo pode acabar se tornando um aliado, e um aliado poderoso. Tem um exemplo genial disso em O Mágico de Oz. Os heróis não saem na porrada com os guardas do castelo. O que eles fazem? Eles dão um jeito nos guardas, vestem os uniformes deles e literalmente se tornam um obstáculo para poder passar por ele. A lição é essa. Às vezes, é mais sobre entender o obstáculo do que simplesmente lutar contra ele. Falando nisso, o Joseph Campbell tinha uma metáfora perfeita para o guardião. Ele contava que na entrada de alguns templos japoneses tem umas estátuas de demônios bem ferozes, que recebem quem chega com uma mão levantada. O recado é claro, né? Pare. Só que, se a pessoa olhar com mais atenção, vai perceber que a outra mão do demônio está ali, discretamente fazendo um gesto de pode vir. A mensagem por trás disso é muito poderosa. Aquela aparência assustadora é só um filtro. Só quem consegue enxergar além da ameaça é que é de fato bem-vindo a esse novo mundo. Certo? Agora vamos para um arquétipo que é, talvez, o mais complexo de todos. O mais fascinante do ponto de vista psicológico. É aquele que traz para a história a dúvida, o suspense, o puro mistério. Chegou a hora de falar do camaleão. A palavra-chave para o camaleão é instabilidade. Na maioria das vezes, esse arquétipo parece como um interesse romântico, sabe? Alguém que a gente nunca sabe de que lado tá. A pergunta que não quer calar é sempre, essa pessoa é aliada ou inimiga? E é isso que deixa, não só o herói, mas todo mundo que está acompanhando a história, com a pulga atrás da orelha. Agora, psicologicamente falando, o camaleão representa aquelas qualidades do gênero oposto que muitas vezes a gente não expressa. Por exemplo, para um herói masculino, o camaleão pode ser a personificação da intuição, da sensibilidade dele. Já para uma heroína, pode ser o poder, a assertividade. O camaleão, então, força o protagonista a lidar com esse lado misterioso, esse lado que ele não conhece direito em si mesmo. Para entender como se lida com um camaleão, tem um mito grego que é perfeito. A história do deus do mar Proteu. Um herói, chamado Menelau, precisava de uma informação muito importante que só Proteu tinha. Para conseguir, ele tinha uma missão: capturar o deus e não soltar de jeito nenhum.
E aí, Proteu, fiel à sua natureza de camaleão, tentou escapar de todas as formas. Ele virou um leão, depois uma cobra, um javali, se transformou em água corrente e até numa árvore. É a demonstração perfeita de como esse arquétipo é escorregadio, né? Mas o Menelau, ele não soltou, aguentou firme. E, no fim, o que aconteceu? Proteu cansou, voltou à sua forma original e contou o segredo. A moral da história é clara. Se um herói tiver paciência e se mantiver firme com o camaleão, uma hora a verdadeira natureza dele aparece. Muito bem, então a gente já viu o chamado, o teste e a dúvida. Agora, vamos juntar tudo isso e ver como esses 3 arquétipos trabalham juntos para construir uma jornada narrativa realmente poderosa. Então, só para a gente fechar as ideias, o arauto é quem dá o pontapé inicial, ele avisa que a mudança é necessária. Logo depois, vem o guardião, para testar o compromisso do herói, muitas vezes sendo um espelho dos medos internos dele. E por fim, o camaleão entra em cena para trazer o suspense, a dúvida e fazer o herói lidar com partes desconhecidas de si mesmo. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Que arquétipos a gente consegue identificar naquelas histórias que mais gostamos? E talvez o mais importante, quais desses papéis a gente reconhece na nossa própria jornada, na nossa própria vida? Fica aí a pergunta.